Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Galera do caminho. Hoje a gente vai falar sobre o curso teológico, né? O curso do desenvolvimento teológico. Mas o que é isso? Curso é caminho, né? O formato que andou a teologia desde seu possível início até o que a gente conhece hoje. E isso é profundamente... É uma coisa que eu vou fazer que é um pouco arriscado, mas isso é uma ideia muito evoluída do curso da Academia de Teologia, né? Então, quero que vocês acompanhem aí, né? Hoje, quando a gente fala de teologia, a gente fala da lógica que traz o divino por trás, que fundamentaliza o divino, né? E essa lógica nasce a partir de uma metodológica que muitas vezes se compreende pela tradição, pelo desenvolvimento tradicional, mas e nisso a gente baseia o que é o divino, como vem o divino, o que desenvolve, o que discerne o divino, né? Então, a gente fica nessa. Eu esqueci de colar esse negócio aqui. Tô olhando para um objeto aqui. E tal. Enfim. Então, hoje em dia a gente olha assim pro divino e a gente tem uma ideia certa do divino, né? Pronta do divino, de Deus, do que ele é para a Terra, do que é o universo para Deus, do que são essas coisas, né? Diante da divindade, o que é a divindade e tal. E um dos últimos consensos, e até tá um pouco meio não tão desenvolvido, né? Que eu digo assim, o estabelecimento do conceito da tríade, né? Tríade, não vou falar tríade, mas a tríade personal, não, vou dizer assim, personal não, da personalidade e tal, da persona divina, não. Mas os três desdobramentos da divindade, que eu gosto de chamar assim, que é bem mais... Bora longo, mas melhor, definitivo e mais conveniente a fé primitiva, né? O Deus que se desdobra desde a sua forma inalcançável às coisas alcançáveis naquilo que ele revela da sua criação. Deus verbial, Deus do verbo, o Deus que se estende, o Deus que não tem formato específico, mas se manifesta em tudo no movimento do todo, como se influenciasse tudo ao seu movimento genuíno. Ou seja, o Deus Espírito. Porque Espírito é isso, justamente influência invisível sobre coisas visíveis. Então Deus é o que dá movimento a tudo. Deus movimentador. Faz tudo se movimentar do jeito que se movimenta, que dá diretriz a tudo, né? E o Deus Pai, o Deus que acompanha o movimento e o desenvolvimento daquilo que dele saiu, né? E o amadurecimento de cada coisa viva, né, no seu progredimento. Então a gente tem hoje em dia esse conceito mais ou menos pronto, que hoje em dia é bem fatiado, que fatiar ainda mais e separar um pouquinho mais esses elementos. A gente não lembra mais da parte verbial, a gente põe o filho genuinamente da parte do verbo. Isso às vezes culmina em esquecer o que é o verbo, só lembrando unicamente do filho, que é literalmente a pessoa encarnada, né, do filho. Mas o filho, ele era verbo antes da encarnação, procedeu o verbo pós-encarnação. Então, era pra gente basar o conceito de verbo, né, em cima do filho. Não tá o filho em cima do conceito de verbo e deixar o conceito de verbo desaparecer. Mas, enfim. Eu tô querendo dizer que esse é o novo conceito, né? Uns se baseiam assim e tal, e colocando esse conceito como trindade, que é uma coisa muito perigosa. Porque a ideia de falar do desdobramento divino em três principais vértices não é a mesma coisa que a Trindade nem a pau Juvenal, né? A Trindade é um pouco para mim, na minha cabeça, assim, pelo que eu conheço, né, do que é Trindade, eu posso estar enganado. É uma ideia mais simples ao ponto de negligenciar algumas informações cruciais que a igreja primitiva trabalhava no conhecimento divino. Então vamos lá, eu acho que essa introdução está muito longa. Shalom, shalom em todo o seu caminho, em toda a sua jornada, paz no caminho. Hoje a gente vai falar sobre o curso teológico, né?
Quando falando teológico, a gente está falando expressamente teologia. E esse curso teológico é uma coisa acadêmica, né? É alguma coisa, né? É um ideal acadêmico, né? E até um pouco avançado, né? Sobre isso. Mas o que é esse entendimento do curso teológico? O entendimento do curso teológico nada mais é do que desenvolver a perspectiva do povo no seu fluxo histórico do que era a divindade, em seus contextos, né? Seria muita infantilidade nossa, de certa parte, achar que era o mesmo fluxo, era o mesmo ideal desde Adão até cá, né? Mesmo consenso, mesmo senso de divindade e tal. Isso seria muita inocência nossa nesse parâmetro. E o quão a gente tem, qual a ideia, né, de que a gente tem hoje sobre o divino, que provavelmente não era a mesma ideia do divino que era do passado. E o que era do passado que agora não é mais. Mas o que é muito importante, os dois lados, para a gente entender, né, as escrituras. Porque as escrituras, ela trabalha com essa movimentação, né? Mas o que eu quero dizer? Hoje em dia a gente tem Deus como absoluto, um ser independente de qualquer outro ser, em algumas partes, né? Porque em algumas partes ainda se acredita no serviço dos anjos. Quando eu falo serviço dos anjos, não é culto aos anjos, não, qualquer coisa menção quer dizer que as seitas cultuam os anjos. Não é acreditar que Deus, de certa forma, divide, não que divida, mas deixe em sua genuína liberdade, né, ser servido por criaturas celestes que ele mesmo criou. E botar essas criaturas celestes em serviço da própria criação também, né? Que está esse chamado anjos. E é bom esse conceito, porque ele é um conceito que foi um jogo de cintura e de mudança, mas ele é mais perto do conceito próximo ao primitivo, né? Aqueles conceitos que a gente vê no desenvolvimento do Pentateuco e no livro dos Salmos e tal. Livros mais tradicionais do Tanakh. Então vamos lá. Hoje em dia é isso. Hoje em dia é o Deus absoluto, o Deus universal. Hoje em dia é o Deus que, né, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse Deus universal. E tal, é isso como que temos por entendimento, né, que é o mesmo Deus e tal, etc. E pá, e isso é a suma da teologia, e essa é a teologia que o canal aqui trabalha, se desenvolve também. Mas a gente tem nossas responsabilidades históricas. Eu estou falando, a maior parte da minha responsabilidade é histórica também. E eu tenho que falar o que era história, né? Eu acredito no Deus universal, no Deus absoluto, no Deus soberano, etc. E eu também acredito que até essa parte histórica que eu vou falar é um movimento desse Deus universal para a gente entender certas coisas misteriosas da sua própria identidade. Então, para mim, não é uma coisa de contraponto, mas é uma coisa que até acrescenta na nossa fé. Vamos lá. Deus soberano, Deus único, ao ponto de quem não tem esse Deus, né, quem não professa esse Deus, está perdendo o Deus de todo o universo. Não é mesmo? Não tem lugar ou outro modelo de culto que possa, de alguma forma, mesmo que subentendida, ser referência a esse Deus, né? Ser referencialmente a esse Deus. Tipo, se alguém cultua por outro caminho a esse Deus, está errado, porque o caminho é único só, que é Jesus de Nazaré. Hoje em dia, nossa teologia é baseada nisso, né? E eu queria falar que hoje em dia é assim, se você quer chegar a esse Deus, você tem que ser cristão. Agora, tipo, eu vou ser um pouquinho mais relativista, não por causa do relativismo, eu acredito no relativismo, mas para a gente fazer uma estrada aqui e compreender o processo desse estudo. Hoje em dia, para você chegar nesse Deus absoluto, ou você precisa de Moisés, que eu estou falando do judaísmo, e, né, das escrituras relacionadas a Moisés, grande profeta, ou você precisa de Muhammad, né, de Maomé, ou você precisa de Jesus, mediadores desse Deus universal, desse Deus do universo, né,
que, curiosamente, todos eles nasceram de um povo específico, embora fosse universal. Falou com uma tribo específica, embora universal. Todos eles, curiosamente, vêm do Deus mosaico, né? A gente fala assim, não, mas o cristianismo, ele é aberto a todas as nações. Sim, mas a primazia do cristianismo, cara, nasceu em berço judaico. E de uma forma tribalística tal que era a preocupação de Pedro, né? A forma que ele se comportava diante dos gentios e diante dos judeus, fazendo diferença entre um e outro, que precisou ser exortado por Paulo, por causa desse foco específico para o povo judeu, porque era um movimento nascido do judaico, há uma necessidade judaica de expectativa messiânica, que precisava ser correspondida. E claro, a gente teve a adesão a isso, né? A gente aderiu a essas coisas, a esperança, a expectativa, e a gente não poderia ficar de fora. Portanto, a gente entra, né? Os gentios e tal, e é necessário aquele concílio lá, que a gente vê o concílio de Atos, para ver qual era o nosso lugar dentro desse movimento, que tem sua nascente no judaísmo. Então, de certa forma, nasce de uma herança mais tribal. E aí que a gente vai começar a entrar. Fazer agora um pouquinho de ondulação para entrar no conceito divino primitivo. Quando a gente estuda o conceito divino primitivo, agora a gente começou aqui a apresentar essas circunstâncias das nascentes tribalísticas ou referentes a um povo. Se reparar, por mais que a gente fale de Maomé, Mohammed, figuras de autoridade dentro do islamismo, a gente sabe que é um Deus muito figurado para aquele povo, de certa forma. Em Israel, a mesma coisa. Até a perspectiva messiânica é para favorecer o povo judeu, de certa forma. Até se a gente pega a fé cristã, a estrela, o bolo, a cereja do bolo é o povo de Israel, né? Até o povo da carne, de certa forma, é a cereja de Israel, mesmo que tenha os filhos do Espírito. Então, Israel é a beneficiada, até na perspectiva cristã, de certo modo. Então, sempre tem esse favoritismo tribalístico. Mas porque isso reflete a nascente de tal. E quando eu falo da nascente, a gente ainda vai voltar bem antes nesse momento, não é mesmo? Então, vamos voltar muito mais. Vamos voltar no período do bronze, vamos voltar na perspectiva divina mais antiga. Então a gente vai pegar esse fluxo teológico, esse curso teológico, curso da teologia, vamos ver qual era a lógica ou a perspectiva de divino no mundo antigo, quando estava nascendo, né? Onde foi nascido Abraão, né? E antes de Abraão nascer, claro, o paralelo entre Israel e culturas corriqueiras. E a gente vai ver a perspectiva, sim, batendo e o quão foi mudado ao longo do tempo. Então, vou tentar aqui ser muito simples e muito rápido no resumo. Primitivamente, quando a gente falava da divindade, a gente estuda, a gente entende um pouquinho mais a cultura cananeia, a cultura de Canaã, né? A cultura cujo qual Abraão pôs seus pés, Abraão teve a revelação do divino e tal, etc. E disse que aquelas terras ali era por herdade dele. A cultura que aquele povo falava, e a gente vê quando estuda também a cultura de Israel, Israel não era nenhum povo alienado. Quando eu falo alienado, vinha com coisa da imaginação da cabeça. Israel com certeza conversava com aquela cultura, ninguém era alienado no que tinha cabeça no espaço e tal, né? Tinha alguns, talvez, elementos em Israel que eram distintos de fato, mas tinha alguns outros elementos que não eram estranhos para ninguém, até porque era muito mais fácil a conversação entre culturas, caso aliança, caso desacordo, e até mesmo para resolver situações de rivalidade, tal. Eles precisavam ter alguma conectividade, né? Até para disputas territoriais. Então, alguma coisa parecida, alguma familiaridade deveria de ter para manter essas relações, por mais que sejam de paz ou de guerra e tal. Então estamos ali, tá o povo de Israel, o povo de Canaã. A gente vai pegar principalmente fortes culturas do Oriente Antigo, do Oriente Médio Antigo, do Extremo Oriente, etc, etc, para a gente falar. O divino a nós é o ser absoluto,
o ser original que ele é o final para hoje em dia. E não era diferente para o Israel primitivo, para os israelitas primitivos, para os cananeus primitivos, para o povo primitivo de forma geral. Um Deus que existe antes de qualquer coisa da existência e que a partir dele ele dá forma de todas as coisas. Isso não só se encontra na cultura de Israel. Então é uma coisa que participava do fluxo primário, do início, né? Teológico, da visão teológica de Israel e dos povos. Esse Deus ele se desdobra em si muitas vezes dentro da cultura. Agora eu vou falar das culturas externas não de Israel, mas para a gente entender um pouquinho o contexto lateral. Se desdobra a partir de si, criando às vezes outras divindades na sua inquietação. E essas divindades costumam ser animismos ou representações daquilo que elas vão administrar e vão representar. Por exemplo, a divindade céu e terra, ou a divindade caos e ordem, né? E assim vai se dividindo. Depois dessa divindade caos e ordem, vai poder nascer outra divindade, da divindade da natureza, né? Que é a própria natureza, porque assim vai se fertilizando, e talvez essas divindades possam ser filhas dos filhos desse Deus soberano, né? Por exemplo, sei lá, o Deus soberano fez o Deus céu e o Deus terra. Aí vai vir o Deus dos deuses da terra e do céu, o Deus do vento, o Deus das árvores, da natureza, o Deus da terra, o Deus do fogo, que vai ser filho dos filhos desse Deus, e assim vai criando essas ramificações e essas pluralidades de espíritos, ou deuses, tal, etc. E essa é a memória pagã que ecoava em volta de Israel sobre o Deus absoluto, que dele, dos seus filhos, distribuídas as competências da criação, né? Mas esses filhos, eles não são alheios. Eles são extensões da glória do Deus primordial. Então nada eles fazem por si só. Eles vivem em servir ao Deus primordial, ao Deus supra-sumial, ao Deus maior, dependendo da cultura, ao Deus entre os deuses, o mais alto, ou Deus altíssimo, como possivelmente é denotado na cultura hebraica, na cultura possivelmente cananita, semítica de forma geral, não somente israelita, muito provável, se a gente pega os contextos das escrituras e o tem como históricos. Então esse Deus altíssimo é o Deus que outros deuses pagam pau e obedecem, né? E, cara, nesses espectros, nessas situações, esse Deus que é rei tem seus filhos príncipes ou principais para cada elemento da natureza, para cada substância da natureza, né? Só um momento. Então, esses deuses substanciais, tive que dar uma pausa aqui, que eram filhos desse Deus soberano, que eles não eram independentes de si, eles não eram alheios a si, então a sua realeza, a sua dominação, a sua divindade, era substancialmente uma extensão da divindade maior, e todos encaminhavam a essa divindade maior, de certo modo, não é? Então era assim a visão lateral do povo de Israel e, cara, a maioria dos povos semitas, entre aspas, também. E quando eu falo entre aspas, pra não falar sem aspas, né? Pra pessoa, assim, não ficar tão assustada, assim, com esse spoiler, assim, você bota um entre aspas pra respeitar a inocência ali. Mas é provável que seja uma visão de mundo muito mais abrangente e quase totalitária do período. Enfim. Cananeia, a língua cananeia chama esses deuses, essas divindades, esses seres elevados de El. E, cara, pra você ter ideia, no hebraico ela é uma língua que não é propriamente cananeia, mas ela é uma língua, possivelmente a língua cananeia. A língua semita, né? Tem uma língua semita original, etc. e pá. Que sejam línguas familiares, né? Línguas primas ou irmãs que têm as mesmas tonalidades, embora culturas diferentes de tal. Né? E em hebraico, esses seres também, a gente os chama de El.
É tanto que o nome Elohim serve para Deus normal, o que a gente professa, e os deuses alheios, né? Elohim é um nome genérico, não é o nome próprio da própria divindade. É a categoria divindade, né? Então, em cananeu chamava assim El, é tanto que tem o Hadad Baal, Hadad Baal, Baal, tem o El, alguma coisa lá, tem uns deuses, tô falando de deuses pagãos, enfim. E esse Deus se estendia através de seus filhos nesses espectros, né? A ordem dos cosmos dividido sobre esse Deus. Isso era indeterminado em qualquer cultura. Em qualquer cultura havia o Deus maior, que era um Deus mais, entre aspas, não era distante da humanidade, porque estendia seu governo pelos seus filhos, ele era generoso ao ponto disso. Seu governo e administração do cosmos, né? E do homem. Pelo seu filho, pelos seus filhos, de forma geral. Né? E desde elementos da natureza, substâncias dos cosmos são atribuídas propriamente a cada uma das divindades em função, em ordem, para que eles administrem, sejam como sentinelas, e sentinelas é um termo bom, que é um termo que Enoque vai usar para falar de alguns anjos, né? E também eles poderiam ser chamados, veja que interessante, agora é legal, na cultura semita eles poderiam ser chamados de Malach, acho que é Malach, negócio como anjos mesmo, mas anjos era a ideia daqueles que são mandados ou designados a ter uma responsabilidade sobre tal coisa, formados para ter uma responsabilidade sobre tal coisa, né? Então não é a ideia de pessoas de asas nas costas e auréolas simplesmente e tal, pá. É uma ideia muito aberta. Atende por a ideia que a gente tem hoje só como de mensageiros, mas eu acho que a palavra para você ter ideia, deixa eu ver, a palavra boa que ela poderia até com uma certa variedade, ela poderia atender ao que a gente tem pelo conceito de apóstolo. Interessante, né? Porque apóstolo ele é trabalhado para um ofício, designado para um ofício, mandado para tal ofício, que cumpre tal ofício, formado para tal ofício. Tá entendendo? Então, esses seres divinos que estendiam a ordem divina, eles eram quase isso, uns apóstolos do próprio Deus. E, portanto, tá entendendo? Eu acho que deu para entender nesses aspectos. Eu tô falando sobre sentido, assim, com o que era a perspectiva dos primeiros, né, dos primitivos hebreus e cananeus e etc, pá, sobre o que tinha nos átrios superiores, sobre o que era a divindade especificamente. Claro que eu estou falando agora primeiro da cultura lateral, né, e que Israel não estava longe dessa não, de modo nenhum. Então a gente vai ver, por exemplo, a gente vai continuar assim. Em culturas um pouco mais antigas do que a própria Israel, a gente vai ver histórias se repetindo, histórias muito parecidas de Adão e Eva no paraíso, só mudando o que é corriqueiro à cultura de cada povo. Mas pessoas em um paraíso, em algum lugar tal, etc. E um momento em que um momento mitológico da história. Quando eu falo mitológico não é porque é mentira, mas porque de tão antigo vem de histórias orais antes das escritas e da fixação por algum documento, etc. E pá. Então, em períodos, né, mitológicos, alguma rebelião muito grande que precisou os deuses intervir, destruir a humanidade, resetar com dilúvio e tal. A gente tem o negócio de Gilgamesh, parece um dilúvio muito interessante também, que é a mesma coisa, não somente lá, está espalhado por toda a terra e tal. Enfim. E a gente vê que não é diferente também com o povo hebreu, é a mesma coisa. Dá o paraíso, homens que pecam, sentença, a divindade fica indignada com a violência e com os homens, etc. E paz, divinos que vêm para a terra, isso que tem também é interessante, porque na homilia de Romero e algumas referências gregas fazem referência à situação, vê que interessante. E para você ver o quão a cultura hebraica ela era não alienada, ela trabalhava com a cultura do período, né? Sobre as perspectivas do período, né? Alienado não é que elas tinham, aquela coisa assim. Então, Homero vai fazer citações, vai ter cânticos, né, de mulheres que abriram seus quadris, deram seus quadris aos deuses que algum dia desceram cá. Esse negócio de dar os quadris, você sabe o que significa, né, para não ficar pesado aqui a palavra. E elas conceberam heróis vigorosos, violentos, caçadores, etc. Enfim, o que é a mesma luz e referência que a gente encontra nas narrativas
do período mitológico, no livro de Enoque, sobre aquela rebelião humana, que vai vir dilúvio depois, e Zeus decide botar contenda esses filhos dos gigantes, entre um e outro, para que eles se matem. E o dilúvio. É uma coisa também muito parecida com a sentença que a tradição judaica vai dizer, que é o que a divindade vai fazer com eles. Então, enfim, velho, em povos mais antigos e mais novos temos a mesma tradição sobre origens em períodos mitológicos, né? Pra gente ver que Israel poderia dar se Israel fosse tão individual assim, eles poderiam dar respostas muito independentes dessas circunstâncias. Mas não, os elementos que ele usam como nascente de mundo, como período, é muito comum, e ele fala linguagem terrestrial, dada do que é as pessoas, com poucas variações. Se a gente vai falar assim, não, então tá certo porque essa variação diz isso, né, de X, mas a variação hebraica diz Y. Sim, mas temos outra variação, se for para falar sobre diferenças e tal, tem outra variação que vai dizer B, outra vai dizer H, outra vai dizer etc e pá. Então a diferença que uma faz entre a outra não pode, nem é um sinal único. É um sinal de você, ao perceber os movimentos de cultura de cada um, você sabe por que foram adaptados para cada qual, né? Mas contam a mesma história. Então, a gente percebe isso, que esse era o conceito primitivo, a divindade que se expandia pelos seus filhos, né? Pelos seus filhos, os filhos de El, os filhos do Divino Maior. El, possivelmente El Elyon, né? Ou El Elyon, possivelmente, um dos nomes que a gente poderia atribuir, que é uma menção hebraica a esse Deus absoluto, soberano, maior de todos, né? E o Deus cujo Abraão simplesmente é o único que Abraão se prostra, né, com o sacerdote Melquisedeque, que é interessante depois falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que alguns só o tornam místico, e dá pra entender o porquê, mas tendo o porquê não parar no místico, ver ele também como uma figura histórica. E a gente percebe esse trampo, né, essa extensão em pau. Mas o que é que esse Deus soberano fazia com esses seus filhos? Reuniões, vez ou outra, para saber como é que tá os cosmos, né? Como esse, filho da natureza, como é que vai as coisas? Olha, a natureza vai assim assado, tudo tá em devida ordem, mas olha só, a gente tá tendo uma crise não sei que lá de que, então resolve assim assado essa crise. Beleza, aí vai esse Deus da natureza e vai resolver essa crise. Olha, os homens estão fazendo isso, os animais X, etc e pá. E você, Deus da terra, olha, estou sendo muito violentado, estou recebendo muito pecado de tais homens ali, os homens estão assim assados, estou sendo beneficiado, estou sendo maleficiado, beleza, faz isso e isso. Dava certas reuniões, tá ligado? Olha, esse povo tá fazendo isso comigo, tá fazendo aquilo, aí você, Deus responsável pelo não sei o que. E fora que ainda, além desses deuses mais de elementos naturais, tinha deuses, filhos de Deus de outros aspectos, né, que eram os deuses responsáveis pela humanidade. Mas a gente vai entrar nisso depois que falar de uma citação bíblica que fala sobre essa perspectiva, né? Mas Deus, comumente, o Deus soberano, o Deus altíssimo, o Deus maior, ele fazia essas reuniões, essa corte celeste com seus filhos, para saber como estão as coisas, né? E tinha de tudo lá. Os deuses sobre a piedade humana, falando sobre não porque é assim assado, né? E os deuses, possivelmente, ou um deus maior para acusação, que possivelmente o que se reflete isso. Sempre tem um deus de acusação, sempre tem um deus que quer apostar na queda da humanidade, Hades, etc, etc. Não importa aonde, comumente ele é associado ao desvio. Em algumas culturas ele é até bom, porque ele é o que torna o bem realmente bom, né? Porque ele forja-se o bem do homem realmente bom mesmo. E a gente vê esse cheirinho lá no livro de Jó, né? Quando aparece o diabo na reunião de quem? Dos filhos de Deus. Então a gente já vai notando aí uma imaginação diferente do que são esses filhos de Deus. Porque hoje em dia a gente pensa assim, não, filho de Deus é um dos nomes para se referir ao que a gente chama hoje de anjo. Mas legal, a gente chama hoje de anjo. Mas por que eles chamavam de filhos de Deus antigamente? Aí fica a pergunta, né? Por que filho de Deus? Não, porque os anjos foram feitos por Deus. Então, isso era o conceito principal, velho. Divindades, espectros, nascidos unicamente de Deus em outros elementos e tal. O Alcorão, pelo menos, vai dizer que eles são formados da luz divina, da emanação divina, parece.
E ali são formados. Esse era o conceito de Deus no mundo antigo. Aquilo que nasceu da divindade para governo e administração das coisas que a própria divindade criou. Então, isso era dado a certos movimentos cultuais a esses deuses, mas depois a gente meio que resumiu a eles a só figuras, olha, eles só servem a Deus, eles não precisam ser adorados, né? Eles são tão servos de Deus como qualquer outro ser, qualquer outra criatura, e a gente adora agora diretamente divino. Mas isso não aconteceu do nada, tendo um lapso de memória do homem, isso aconteceu com certos movimentos ideológicos que quase entrou na Grécia, a tal ponto que quase Zeus se torna o deus soberano, e alguns outros deuses menores se tornam daimon, ou demônio, e outros deuses em volta, só espectros e serviçais dessa glória de Deus. Um movimento tal ideológico, que parece que veio de uma influência pérsica, né, com o zoroastrismo, que pregava sobre o Deus e tal, etc., que era soberano, autor de toda a virtude, né, e tal. Aí a galera tem que escolher o Deus do panteão deles e tal, e quase que entra, velho, na cultura grega. Você vê até documentos assim, de começar a pegar aquela perspectiva politeísta e resumir a uma perspectiva beirante ou monoteísta para Zeus. Teve esse negócio muito interessante e se teve isso na Grécia, velho, que era assim e tal, em outros pontos, em outros estados, em outros locais. Teve com bastante influência, principalmente onde a Pérsia passou sua dominação, né? A Pérsia ela era, por um lado, muito liberal, né, com relação a cultos e tal, etc. e pá, mas talvez a sua influência não deixava de lado, né? Então influenciou as outras religiões e pá. Mas vamos lá. Aí depois essa visão unicista de Deus único e tal, etc., foi abrangindo e mais mastigável e pá, tal, etc., inegavelmente, historicamente. Aí a gente teve essas outras religiões, né? Como o grego queriam tornar alguns deuses menores como daimons e alguns dos deuses que estavam em volta no Olimpo como certos servos de Zeus, tornando Zeus assim o deus absoluto do Olimpo, do céu, né? Pai do céu, nesse espectro, dando uma adoração monoteísta e botando o resto do que tudo que é depois de Zeus como seu servo. Assim como teve isso, que a gente passa a perceber historicamente, teve isso para as outras religiões. Teve que ter uma roupagem de revestimenta a interpretação e tal, porque a beleza do Deus que de tal modo não divide sua glória, e que não era, velho, essa expectativa, deve ter tido algum contraponto. Ficou mais sedutiva para as pessoas, assim, né? Tipo, esse é o Deus absoluto tal, e que não se estende tal, e que os outros são servos, até os maiores são servos dele. Mas isso nunca foi, como é que eu posso dizer, negado. Até quando os filhos de Deus existiam num conceito mais literal assim, eles eram servos da própria divindade. Deus fazia reuniões com eles, né? E podia Deus até provar a eles mesmos, a esses deuses, né? Subdeuses, vamos dizer assim, filhos de Deus. E tal. É o que acontece possivelmente com a história de Jó, como eu estava dizendo assim. Como é que se chama aquela reunião, aquele concílio? Sim, e eu quero falar assim, aquele concílio celeste, a ideia de Deus se reunir com seus filhos ou com seus subalternos divinos e tal, etc. e pá, tá repetida em toda a cultura. Uma ideia de Deus toda vez, em algum momento, se reunir com todos os seres de sua corte, do cosmos, para saber como é que vai tudo, velho, criado e tal. A gente vê isso em gravuras de paredes, em perspectivas, né, da Suméria, etc. e pá, Cananeia, meu irmão, é isso aí, a mesma coisa, o mesmo concílio divino, e a gente vê referências a esse concílio divino, tanto nas expectativas dos escritos, né, cananeus, etc. e pá, enfim, que a gente pode ter aí pela história, quanto também nos salmos falando sobre esse concílio divino de El e seus filhos, e em quase todo Tanar nesses pontos, assim, depois da readaptação do exílio babilônico. Em alguma influência pérsica, isso some um pouco mais, mas nem some assim, né? Fica um conselho dos anjos, ao invés de divinos, tornam-se anciões, tornam-se arcanjos, tornam-se etc. E vão readaptando as coisas para ficar a soberania de Deus ficar cada vez mais absoluta, como se precisasse, isso ferisse a perspectiva antiga, né? Mas eu acho que é uma questão mais de status, porque não feria a perspectiva antiga, né? A perspectiva antiga era quase a mesma coisa, né? E tal. Enfim.
Então esses deuses, eles eram nesse espectro, atendiam aos espectros angelical hoje, por alguns movimentos ideológicos, que a gente pode falar depois, sobre o movimento péssico, o movimento grego, que vai entrando sobre... até o ponto tal, por exemplo, a gente tem, hoje em dia a gente chama Cristo de verbo, mas verbo é a nascente grega. Não tem. Tem talvez coisas que assimilem, né, com certas ondulações de palavras, do que é Hokmah, do que é Davar. E a gente vê que já tinha essas citações do povo hebreu que poderia conversar e convergir naquilo que discerne o conceito de verbo, né? Mas o conceito de verbo nasce com Heráclito e, sei lá, um pouco antes, um pouco depois, não sei, mas o que a gente tem como primazia, na Grécia, né? Então, onde é que a gente chama assim, de Cristo é o verbo é a divindade, etc. E pá, onde é que a gente pode ver essas coisas? Quando é que a gente pode estudar isso no Antigo Testamento, se for numa extensão mais antiga do que o próprio cristianismo, porque tem que ter fundamentos anteriores. Aí você vai ver. Você não vai ver isso em nenhum documento da Tanakh. Você vai ver isso em documentos filosóficos. Vê que interessante. Essa teologia conversa muito com a filosofia. E tem galera que, meu Deus do céu, diz que não... meu Deus do céu. Ai. Quando Paulo fala assim, nasceis segundo a razão, a lógica, culto racional, culto pela lógica, etc. E pá, a galera vai dizer assim, não, é o culto certinho, organizado. E é. Mas não, é realmente um renascimento da lógica, da análise que você faz do todo. E de quem você é, o que o todo é. Enfim, aí a gente vê que essas ideias de reunião acontecem lá no livro de Jó e tal, que os filhos de Deus se reúnem nessa corte e tal, que Satanás aparece, que é meio suspeitoso. Aí alguns dão uns pulos de corda maravilhosos, que são cada um mais criativos do que o outro, pra, sei lá, tentar dar uma implementação que possivelmente não era, velho, a perspectiva primitiva do período, mas sempre pegando a ótica mais tardia do desenvolvimento cristão, para pegar no povo semita, hebreu, que não tinha nenhuma revelação cristã, né? Não sabia nem que o Messias seria um cara que nasceria de Nazaré, né? E de Nazaré seria o Cristo, e ele seria crucificado na cruz, já que o cara estava totalmente longe. Se tudo que a gente desenvolveu foi por esse homem que veio de Nazaré e nasceu numa cruz, a galera nem esperava esse tipo de Messias. E talvez, no período em que essas coisas do concílio e tal, etc., antecedia até o período profético, que era o que daria links à revelação messiânica mais diretamente. No caso do livro de Jó, vamos dizer assim. Então, tipo, aí Satanás aparece lá, uns dizem que ele era um dos filhos de Deus, um dos principais subalternos desses filhos de Deus, que esses filhos de Deus também têm os seus subalternos. E ali acontece, né, onde Deus forja aquele próprio ser misterioso, se é Y aí, tal. No cristianismo ele também era filho de Deus, mas ele caiu, né? Ou ele era um anjo, vamos falar anjo, né? Mas ele caiu e pá, tal. Nesse negócio. Aí a gente vê que esse concílio está em todo o canto. Tem outro concílio que fala assim, um Somos, que Yahvé, ele toma lugar no meio do concílio divino, no concílio celestial. Ele olha para os outros seres e começam a chamar como é que eu posso dizer, a provar a divindade dos outros, dos seus, vou falar assim, na perspectiva hebraica primitiva, dos seus irmãos, né? Fala assim, vocês são, em hebraico fica entre são ou não são deuses, vós sois ou não sois deuses, ou vós sois deuses, ou vós não sois deuses, dependendo do que, mas como desafio e tal. E meio que ele vê a incapacidade de deuses, como eles fracassam em serem divinos nas suas faculdades, nas suas responsabilidades, e ele se oferece, ele se propõe, na verdade é o orador do próprio Salmo, não estou lembrando qual Salmo, diz que Yahvé que se expandirá na sua divindade em lugar dos outros que já perderam, que já não têm condição e que são inadequados como divindades e tal. Essa é a ressonância do Salmo original. Possivelmente, isso dentro da perspectiva cristã, isso tomou outra pincelada, né? Que não ajuda muito com uma revelação primordial do negócio. Mas tem esse negócio nessa entonativa assim, vocês estão sendo inválidos, portanto eu terei que mostrar para vocês o que é ser Deus de verdade.
nesse espectro, assim, pá, possivelmente era uma perspectiva só hebraica? A resposta é possivelmente não. Mas tem salmos que falam dessa corte, dessas reuniões entre os filhos de Deus, que tem salmos que até fala que Yahvé se sobrepõe entre nessa reunião. Ele se exalta e os outros que estão falhando a serem divinos, né? E por que Yahvé se exalta entre esses? E quem poderia ser esses? Agora a gente vai voltar lá para Deuteronômio, eu acho. Que Moisés vai dizer assim: El separou as porções dos filhos dos homens segundo os filhos. Não, as porções dos filhos dos homens das nações aqui da terra foram divididas conforme os números dos filhos de El, né? E Israel é a porção de Yahvé. Então esses filhos de El quem são? O que é que possivelmente tem na mentalidade de Moisés quando ele fala isso? Já que literalmente não tem outra interpretação, meu irmão. Principalmente nas versões mais antigas do Antigo Testamento sobre esse texto. Parece que o texto de Qumran foi achado, que é a versão mais antiga que a gente tem das escrituras, que é que prova que na arqueologia, que as escrituras de fato permaneciam, como eu posso dizer, ininterruptas, sem ondulações significativas a tirar seu crédito e tal. Mas num texto assim fala que são filhos de El, distribuídas, as nações foram distribuídas segundo os filhos de El. Na perspectiva cananeia, os filhos de El têm número de 70, né? Ou seja, todas as nações do mundo vieram das variantes desses deuses. E cada deus era responsável por uma nação que representava. E a porção de Israel, quem era responsável, era Yahvé, que possivelmente era um dos filhos de El, mas os filhos de El responsável por Israel. E o que é que esses filhos de El tinham, já que cada um era manifestado a sua nação? Mas por que esses deuses eram assim? Porque nasce-se, a gente tem que entender qual é uma das prováveis nascentes da religião, da ideia de religião de forma geral. Era o deus Totem, o deus tribal. O deus que nasce de um... Cara, se você reparar, nenhum deus nasce do vento, do nada, né? Foi de uma vaca e foi para um homem. Eu não conheço até agora assim, né? Mas os deuses sempre vêm de um ancestral cabeça da própria família. Então a gente chama esse conceito de deus totem, o deus da casa, o deus símbolo, né? O deus emblema, deus brasão, é melhor dizendo assim. Esse é o deus do meu clã, que esse deus do meu clã virou o deus da minha tribo. É o deus na verdade, é o deus do meu pai, que virou o deus da minha família, que virou o deus do meu clã, que virou o deus da minha tribo. E vai crescendo, tá entendendo? Depois vira o deus do meu país. Tá entendendo? Mas esse é a ideia. Todos os deuses nascem. Por exemplo, a gente tem histórias muito similares a de Abraão com o povo cananeu. Um cara que foi visitado pela divindade, possivelmente por anjos, né? Que concebe a bênção a ele, e que ele vai ter um povo, e que vai ser fértil, etc. e pá. Então todos tinham essa nascente, assim, olha, meu Deus, vem desde o início. E o divino superior escolheu, um dos anjos deles, um dos filhos de Deus dele, me escolheu meus antepassados para tal função, para eu ser o que sou hoje, etc. e pá. E isso era quase uma visão. Quando a gente vê, assim, por exemplo, a similaridade da história desse personagem, que eu me esqueci o nome dele, é muito difícil de dizer aqui, era muito parecido com a história de Abraão, mas só que para outro povo. A gente percebe que essa ideia, né, era quase um deus time, tá ligado? Quando eles iam pra guerra, não era guerra entre homens, era guerra entre seus deuses, né? Foi Deus que me favoreceu, foi Deus que me fez ganhar, foi Deus que me fez perder. Vou pra essa guerra, consulta a Deus. A Deus dizer, não vou pra essa guerra, tal. Se eu tô sendo castigado é porque o outro Deus lá na corte celeste ganhou o debate um com o outro, né? Contra o outro Deus do outro povo que agora nos está massacrando. E porque do Deus nosso inimigo ganhou esse debate e tá fazendo agora a gente ser castigado, né? A gente sofrer agora. Porque a gente pecou contra o nosso próprio Deus e, portanto, isso influenciou na briga, na disputa celestial lá em cima do meu Deus representante para o Deus representante dele. Ou o nosso Deus deixou a gente sucumbir aqui por causa dos nossos pecados. Não estavam fiéis a ele, ele deixou, né, o outro Deus, porque esse Deus, de certa forma, eles disputavam e não disputavam. Porque já que, numa parte eles disputavam,
para levarem, né, daquelas porções de pessoas, daquelas tribos e povos que foram confiadas a ele, ao próprio Deus Pai, o Deus soberano, um Deus maior, né, dizendo assim, olha, esse é o meu povo, olha como ele é. Aí tem um outro que também tem um povo. Esse é o povo Y, olha como ele é, tal, etc. e pá. Aí eles pegavam a briga do povo, representavam ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eles queriam a mesma coisa, que era enaltecer o povo que eles representavam diante do Deus soberano maior, né? E diante daquele povo, esse Deus Totem, o Deus principal, o Deus brasão, ele simbolizava não somente ele mesmo, cara. Ele era a imagem daquele Deus absoluto do Deus Pai. Então, tipo, era muito fácil ter alegoria dizendo assim, só tu és o soberano, tu vieste antes de tudo. Era a mediação que aquele Deus fazia de representar o Deus soberano maior, né? Os filhos de El tinham esse negócio. E tal. Então, quando Moisés fala isso sobre essa repartição de porções de tribos de terra, e a porção de Israel devia cultuar a Iavé, porque Iavé é o Deus deles, né? E o resto disso é traição contra a própria divindade soberano El, que tinha escolhido Iavé como um anjo dele para aquela nação, assim como ele escolheu outros anjos para outras nações. Israel deveria se manter fiel. E nem as nações poderiam de qualquer jeito chegar a Israel para cultuar ele, para cultuar Iavé, e nem Israel poderia chegar a cultuar a outro Deus, porque cada um tinha as suas porções, né, de Deus. Então a gente vê que essas disputas de Deus regionais, Deus familiares, continua no Antigo Testamento de forma geral. O Deus da terra dele, você vê assim, por exemplo, quando eles conseguem destruir um povo, eles entram nessa terra, e a terra tá ruim com eles, isso não era somente com Israel, não. Eles falam assim, não, a gente tem que voltar o Deus dessa terra, cultuar, né? Voltar ao culto aqui, botar um sacerdote referente ao Deus dessa terra, para apaziguar esse Deus. E não era só o povo em favor de Israel que acontecia isso. Isso poderia acontecer com outros povos, né? Vamos dizer assim. Até para favorecer, e às vezes não era nem por causa de algum mal, era por mera superstição também. Por exemplo, deixa eu dar uma... Israel chegava à idolatria com o povo cananeu, porque tinham medo do Deus do povo cananeu se revoltar contra eles, porque alguns deles poderiam ver que essa terra, por mais que fosse desde o início reservada para eles, o Deus cananeu estava ali com os cananeus, e eles poderiam cultuar conforme os ídolos cananeus, por isso que era muito presente a idolatria, por uma questão de tentar autossegurança. Mas sendo que quando eles faziam isso, eles estavam não confiando na segurança que Deus deu em dizer que a terra era deles. Aí, portanto, você vê assim, porque vocês adoraram um Deus dessa terra. Mas era quase que um modelo supersticioso do próprio Israel. Que antigamente você entrava na nação assim, eita, tô nessa terra agora, se estiver dando errado é porque eu tô ocupando o Deus antigo dessa terra, né? E eles tentavam fazer a paz entre Deus e outro. Aí, portanto, tem algumas acusações assim, não, na sua casa vocês têm ídolos. Era nessa resposta, era um costume pagão muito corriqueiro do período. Não certo, mas corriqueiro. Aí, enfim, quando Moisés fala isso, não tem outra. Vai dar, que interpretação você vai dar? Né? A interpretação geralmente que às vezes nos é polida assim, quando a gente desconhece, claro, é dizer da especialidade de Israel, num tom de que outro povo é tudo andado no obscuro, cara, é todo abandonado, assim, vamos dizer assim. Mas não parece ser a perspectiva de Moisés, porque Moisés nasce, vamos dizer assim, mas a história de Moisés vem da ideia de que Deus diz assim, tecnicamente, quando sai do Egito: eu humilharei os deuses do Egito. De rivalidade entre cortes celestes, de rivalidade entre seres celestes, entre disputa entre o Deus e outro. Tá entendendo? Eu sou o Deus de vossos pais, começando de novo com a ideia de raiz, de Deus, né? Ponte assim e tal. Então, começando essa ideia de novo de divindade ser contra a divindade, né? A gente, por exemplo, vê na estela de Davi, uma estela de Davi, não porque é de Davi escrita, mas no achado que a gente teve, um rei se gabando por ter derrubado a casa de Davi, né? A família de Davi. E possivelmente a gabação dele estava em exaltar o próprio Deus dele, que abateu, deu condições dele de abater a Davi. Então eles atribuíam essas vitórias à divindade, né? A divindade me mandou, assim eu ganho, etc e pá. Então era corriqueiro que deveras corriqueiro nisso, né?
Então, tinha batalhas entre divinos. Como eu estava dizendo assim, não era só uma batalha entre um povo e outro. Não era só um estado de... Era divinal cada movimento, porque tudo tinha uma representatividade, de certa forma, da extensão dos filhos de El. Depois, com certos modelos, certas reformas, né, que tal, etc., como já falei, é um movimento tão forte que teve no período que até os gregos estavam começando a tentar mudar o culto ao panteão grego do Olimpo, para diminuírem algumas divindades e exaltarem uma em absoluto. Isso foi muito desenvolvido, não somente no povo grego, mas chegou lá, o povo grego era... Cara, o povo grego é o que mais gostava de mesclar a cultura. E de influenciar também. A gente vê que essas coisas acontecem e a gente vê que começa a mudar essas coisas. As referências que a gente faz para os filhos de El começam a mudar também, né? Ah, Pedro, mas como é que você vai dizer e como é que pode reforçar ainda mais essa ideia de Deus? De Deus referencial, de Deus patriarcal, tribal, Deus tribal. Cara, e Deus principal de cada tribo, de cada chefe, de cada... Eles chamavam assim de hostes ou exércitos. Povo, o exército tal, o exército de Roma, o exército comum. Não o exército como se fosse pra guerra, mas de conjunto de nação, tá entendendo? Em uma dessas vezes que acontece, se você reparar assim, Josué uma vez se aproxima de um homem que ele vê estranho e pergunta: você é inimigo ou é amigo nosso? Ele fala assim: eu sou príncipe do exército do Senhor. E esse príncipe de novo dizendo, esses filhos de El, de forma geral, eles cumpriam a ideia de príncipe, porque principal, né, entre os filhos de Adão, né, e mediava os filhos de Adão ao El soberano, o Deus Altíssimo. Então eles eram principais de cada povo, que nem diz Moisés, subentende no relato de Moisés, né? Então, havia disputas entre os filhos de El, não porque eles se odiavam genuinamente, vamos dizer assim. Eles poderiam ter rixas que nem seres humanos, tal, etc. Mas eles tinham uma obediência muito grande com seu pai principal. E esse pai principal, Deus Altíssimo, ele queriam meio que ver o procedimento dos seus filhos, desses 6 filhos aí, de quem se destacava melhor, né? Um pai orgulhoso quer ver de quem procede bem entre os filhos e tal. Então era isso que quando a gente estuda a cultura primitiva, do que se entende dos filhos de El. E você começa a entender algumas coisas, vai ficar um pouco mais parecida ainda a história primitiva de que os anjos desceram e coabitaram com mulheres, os filhos de Deus desceram, é o termo que Gênesis usa, porque Gênesis ainda tem um aspecto muito, como eu já disse, repetente daquilo que já tinha no tradicional. Os filhos de Deus desceram e coabitaram com mulheres. Vai lembrar da homilia de Romero, que dizia que os deuses e os filhos da divindade, as divindades menores e algumas divindades que estavam ali, desceram e coabitaram com mulheres. Então a perspectiva de divino a esses, mais do que simplesmente só mediadores, mensageiros que a gente tem, era de divindade mesmo dessas pessoas, né? Para outros povos corriqueiros e tal. E para Israel, a resposta é a mesma coisa, né? De certa forma é a mesma coisa. Tá entendendo? Então, a gente percebe que era esse o movimento teológico. Isso vai ficar mais claro agora em algumas citações dos Salmos, nas augúrias celestes, de reuniões e tal. E pá, ao decorrer do período, a gente vai ver que vai entrar o movimento, a influência grega, que depois vai culminar também, e a influência pérsica também, vai vir com o zoroastrismo, vai vir a primeira revolução dotada na história, meu irmão. Antes de qualquer povo, lugar. Né? Uma das mais notadas na história. Não vem do judaísmo, não vem de qualquer outro canto. O Deus, um conceito monoteísta. Né? Existia o conceito monoteísta de forma universal, mas esse conceito monoteísta, entre aspas, não era tão monoteísta porque era poli, porque esse Deus realmente queria conversar com todas as nações, mas seus filhos era o mediador segundo a cada nação, né? Isso era a ideia do povo entender que, por exemplo, existia um Deus soberano maior, absoluto em tudo, mas que eles tinham, de certa forma, que respeitar a tribalidade do outro e tinham que criar uma noção cultural desse Deus maior, ou de um Deus que mediasse esse Deus maior. Então era o jeito antigo que os antigos israelitas, hebreus, cananitas, semitas, né, e hititas, de forma geral, tinha deles resolverem esse impasse. Pelo menos, peraí, cara, a gente vê manifestações espirituais naquele, e nossa,
Então, opa, pô, a gente tem que fazer um negócio aqui que seja um divisor de águas aqui, né? Depois que isso vai começar a acontecer e vai ter divisões, vai ter mais castas, vão descer níveis de personalidades, né, celestiais, e deixar uma divindade como superintendente, e que coisa que já existia de forma antiga, e começar a esforçar um pouco mais, né, outros conceitos assim para deixar essa divindade de certa forma graciosa, claro, soberana em tudo, e um pouco mais distante e intocável do que qualquer outra coisa. Coisas que não imitem a ela genuinamente. Mostrem a sua glória, mas não imitem, não tem uma coisa que está entendendo, deixar um pouquinho mais sacra nesse espectro. Então a gente vai ver que depois vai ter uma influência e tal, etc, um pouco do Zoroastrismo, a gente vai falar de certas coisas assim, que é o Deus da justiça, o Deus da luz, o Deus da bondade, da virtude. Esse é o Deus soberano. Quando tinha uma hoste que quase rixava, dependendo da vertente do cristianismo, que era o oposto, que era o caos, a escuridão, etc e pá, que vai combinar também na influência do cristianismo muito maravilhosa, que é a da endiabração, botar o diabo como um principal rival da divindade, dando autoridade maior do que o diabo é. O diabo, tô falando Satanás, né? E Deus vai precisar de um opositor, genuinamente. Né? Porque Deus vai simbolizar a ordem, mas é inevitável notar a presença de caos no mundo. Então, a necessidade zoroastra de tomar nomes a essas polaridades vai entrar depois no judaísmo, consequentemente no cristianismo, né? Aí vai entrar Satanás como autor de todo mal e Deus como autor de todo bem. E uma coisa que era muito bem mais... tinha mais preocupação no zoroastrismo de falar dessas coisas do que genuinamente, não que não fosse, mas genuinamente não era muita preocupação do povo semita, tá ligado? Aí vai ser um Deus baseado em virtudes, etc, etc, e tal, e tudo que há de bom. E pá... E o Zoroastro ele vai ter bastante coisa que pode até lembrar do cristianismo, né? Você vai ver a doutrina zoroástrica nesse ponto assim. E vai influenciar outras religiões e pá, corriqueira e pá. E o judaísmo aparentemente ele se mostra ser uma esponja, porque é uma ideia que eu acho linda, né? Uma coisa parecida com os romanos. Ele não submete as suas raízes tradicionais às principais, mas ele se adapta àquilo que eles veem de melhor, né? Porque eles entenderam que isso é uma boa sobrevivência para a cultura do seu povo, né? Os romanos que o digam, né? Então, nem é modelo só do próprio povo de Israel, é modelo de uma forma até, de novo, corriqueira. As pessoas faziam isso. Para não perder sua identidade, eles tinham que adaptar suas identidades. Tem que ser flexíveis com as culturas e tal. Olha, cara, essa perspectiva aqui de Deus já era coisa do passado. Eita, poxa, o que é que tá andando aqui agora? Tal, e pá, como a gente faz? A gente não pode mexer nos textos sagrados, mas a gente pode pensar na reinterpretação. A interpretação é uma coisa. O texto sagrado não pode ser mudado. Mas o ideal é flexível, né? Então a gente não mexe nada, mas a gente pode mexer na perspectiva de como a gente vê as coisas. Ou interpreta as coisas. Isso era não é pecado de Israel. E não é pecado de ninguém, era bem comum para todo mundo e tal. O conselho de Shem para demônios, por exemplo, no cristianismo mudou-se muito. Mas o conceito de Israel era outra coisa. A gente tem até documentos assim, que ressaltam bem essa diferença. Então, a gente deve perceber, a gente deve ter certa honestidade teológica nesses aspectos. Eu não abro mão. Qualquer coisa que venha a se provar ao contrário é de um período que ideológico que já aconteceu a mudança, tá ligado? Não é nada, isso aqui é o primordial, nesse tempo que tá dizendo, é isso aqui. Não é nada, é tipo usar, como é que eu posso dizer? É tipo usar o muçulmanismo pra falar bem do muçulmanismo. É usar a ideia, né, pra reafirmar sobre si, tá ligado? Ou ela mesma. Claro que isso é comum e natural.
Mas não é nada pegando algo de reforço externo, assim, como uma cadeira sustentada pelo solo. Não é falar do solo, é falar genuinamente só da cadeira. Então, vai precisar da cadeia temporal, vai precisar de falar do cristianismo, do desenvolvimento teológico, a partir de um período cujo qual a influência dessa perspectiva ideológica já acontecia. Mas da primordial não vai ter nada em conta. Mas vai dizer assim, olha, deixa eu dar um exemplo assim. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Esse mistério era quem? Era o Pai, o Filho e o Espírito. Mas isso já é bem tardio a interpretação. Isso só teve com a nascente do cristianismo. E antes do cristianismo? Como é que eles interpretavam? A que fazia referência? E se está no texto, e não eram para eles entender, para que estava no texto? Tá entendendo? Porque tudo que é escrito é necessário e tal, e pá, e o texto diria depois, como é corriqueiro dizer, é mistério. Não. Então eles tinham um entendimento à luz sobre aquilo, aquela referência. Né? Então, por que Deus fala em plural? E por que o nome de Deus é plural? E ele se fala em plural tantas vezes. Era um conceito de trindade já desde o início? A resposta é não, principalmente não, porque isso teria de tirar o poder de novidade e revelação do cristianismo. O cristianismo, afinal de contas, não veio revelar nada se tudo já estava lá desde o início. E tudo já era acessível a todo mundo. Que nova veio dar? Tá entendendo? Se todos conheciam a Cristo como Filho de Deus, tal, mas aquilo era antes no mistério e tal, etc. e pá. Porque eles tiveram tanta dificuldade em aceitar que um homem era Filho de Deus e revelação desse Deus eterno. Tá entendendo? Então começa a não bater certas coisas assim e tal, e o cara entende a necessidade do cristianismo se adequar a essas perspectivas e o porquê teve isso. Assim como eu entendo a necessidade de voltar às perspectivas antigas e considerá-las como existentes, não como talvez modelo de padrão de doutrina para se ter hoje. Não, o cristianismo tem um padrão que deve ser considerado porque é próprio do cristianismo. Assim como essas coisas eram próprias do período. Mas elas não devem ser ignoradas, porque vai ter, velho, certas coisas que o cristianismo não vai conseguir explicar, por exemplo, as respostas históricas que a gente precisa nessas situações. O cristianismo não vai falar sobre isso. O cristianismo vai dizer que Cristo, Jesus e o Espírito sempre teve desde o início. Vai falar que vai dar outros meios e outras perspectivas que o tradicionalismo também do historicismo não vai poder dar. Isso só se chama humildade intelectual. Aí, se você quiser fazer o passado tocar no presente, o presente tocar no passado, de formas que não tocam, é a sua vontade. Mas lembre-se que sua vontade não é de Deus. Nem sempre é. Enfim, aí tem esse desenvolvimento, essa combinação que no final vai entrar em tantas coisas ao ponto que a gente vai ver dentro do judaísmo esses conceitos bem parecidos com o zoroastrismo, né? De polaridade, de rivalidade entre potências e potências. É um Deus absoluto, mas também tem um outro lado absoluto que, não, portanto, nem precisa às vezes ser uma divindade, né? Mas pode competir com o divino, né? Competir com o divino é o quê? O divino tem intenção até de construir a humanidade. Mas esse lado é o único que rivaliza. Ah, mas não rivaliza não, porque se Deus quiser ele faz. E por que ele não faz? Tá entendendo? Ah não, pai, ele se quiser ele faz assim, tá certo, se quiser ele faz, né? Então, tipo, pode porventura um pecador ser santo? Não pode, por quê? O pecado dele é separado de Deus. Então tem um poder que diga não à manifestação da divindade. Tá entendendo? Ah, pode um homem ser trevas e luz ao mesmo tempo? Não, não pode. Então, tá entendendo? Tem um contraponto. E uma extensão que precisa-se de certa licença para o bem divino começar a adentrar na ausência daquela oposição. Ah, então, cara, não é divino, né, cara? É só um oposto e tal, etc. E tem como justificar, sim, de fato, sem precisar o outro lado ser divino. Fácil, fácil. Mas dizer que, de fato, assim, a intenção de Deus é salvar todo mundo, e nem todo mundo quer, porque, de certa forma, a culpa disso é primeiro do próprio homem. E de outro lado, é de um ideal oposto, que tem a vontade de massacrar a humanidade, e ele consegue a certo nível massivo massacrar a humanidade, porque muitos perdem a salvação, é dizer que tem algo que compete com a vontade salvadora do próprio Deus. Então o dualismo fica subentendido maravilhosamente em todo jeito. Tá entendendo? E fica ainda pior se você colocar um espectro de fato nesses opostos. Deus quer te salvar, o quê? Mas o diabo não deixa. Não, Deus quer te salvar, mas porque o teu pecado não deixa. Isso é verdade. Sempre precisou do santo a chegar a Deus. De verdade. Mas agora o dualismo fica meio estranho, porque algo que não precisa ser nada é tão comparado ao tudo que Deus pode ser. Em disputa
a lugar e a certas circunstâncias. Tá entendendo? E principalmente quando você dá uma personalidade. Me esqueci qual é o nome do zoroastrismo, que dá a divindade do caos. Mas a gente tem um Satanás. Né? A gente tem esses pontos de oposição à própria divindade. Ah, mas ele não é oposto a Deus. Ele é oposto a Deus, sim. Não, ele é oposto à criação de Deus, então ele é oposto a Deus. Já que Deus alveja o melhor da criação e ele alveja o pior. E ele é o oposto, meu irmão. Se eu fizer a vontade dele, tô fazendo a vontade contrária a Deus, então ele é o oposto, velho. Ele é uma oposição. Não porque no lugar onde se cultua ele, Deus não está. Deus não está, mano. E no lugar onde se cultua Deus, ele não está. É isso que você está fazendo. Polaridades de coisas que viram a queda de braço. Sem querer. Sem querer você está fazendo isso. Tá entendendo? Então uma coisa que esse espectro vai ser mais bebido. Antes a divindade não pediria tanta licença, que tudo era outorga da divindade. O mal que acontecia era outorga da divindade, né? O bem que acontecia era outorga da divindade. Eu faço bem e crio mal, diz em Isaías, né? Então, tipo, apropriar toda a negatividade a um espectro, né? E tornar esse espectro uma coisa que pode rivalizar contra a divindade é uma perspectiva nascente de um cheiro... mas o que não é pagão, né? Do zoroastrismo, que teve influência nas religiões mais dualistas, né? E pá, não estou dizendo que o dualismo é isso, mas estou dizendo, veja como é fácil, principalmente quando a gente incorpora de fato essa rivalidade, assim, como se Deus tivesse fazer força suprema, quando a gente entende assim. Mas se a gente entender, Deus faz soberano a tudo, né? E Deus assim quer, e nada é rival dele, a gente ainda está melhor ainda no conceito divinal apropriado, né, desse Deus soberano e maior de todas as coisas. O Deus que Satanás tem que pedir licença para tocar na vida de alguém, que nem um livro de Jó. Não é o Deus em que Satanás fica se jogando na frente daquilo que Deus não quer que seja feito, não. Como é a interpretação horrível do príncipe da Pérsia, que manda o anjo, aí ele se joga assim na frente. Dá a entender que Satanás disse, não, aí tem que vir, vem aqui, vou meter a porrada em você. Aí vem Miguel e pá, tira o príncipe da Pérsia. Que nem é possivelmente essa interpretação de dizer que o príncipe da Pérsia é o capiroto. Interpretação primitiva daquele texto, provavelmente. Essa ideia de príncipe de novo. Príncipe do exército do Senhor, em Josué, príncipe da Pérsia. Disputa celestial, quase que de uma forma jurídica. Novamente Daniel acontecendo a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer? No final das contas, o que eu quero dizer aqui é certa humildade que você tem que ter intelectual para entender essas coisas, né? Entender que a fé da gente, cara, ela é divina sim, mas não achar que o divino é desonesto ou que ele nunca tentou conversar conosco em outras coisas. Que na verdade Deus sempre foi tão generoso que de tantas formas, de tantos meios, tentou conversar conosco. Eu não estou dizendo que... Não estou tentando defender e trazer essas... Traga as voltas, as ideias dos deuses e filhos de Deus pequenos e tal, etc. Pá. Os menores deuses e tal. Não estou falando sobre isso. Estou falando que a língua, Deus conversou com a linguagem da humanidade. Quando ele pede para Moisés tirar as sandálias, era um costume egípcio, muito provavelmente, que também foi herdado depois para costume corriqueiro. Acho que não era nem só egípcio, era já universal também. Deus usa do próprio ideal de Deus para se revelar como Deus. O próprio ideal de Deus que o homem tem sobre Deus para se revelar como Deus ao homem. E às vezes a gente quer se tornar divino diante dos homens para se falar de Deus, sendo que Deus mergulhou na nossa essência o tempo inteiro para falar dele com humildade. A gente quer adotar a soberba e a altivez para defender a divindade. É complicado, mano. Mas é bom conhecer essas coisas, é bom saber dessas coisas só por curiosidade mesmo. E só para saber o que é necessário. Nessa. Então, depois a gente vai ver tal, que essa augúria celeste, esses filhos de Deus vão ter o título de anjos, já para evitar essa necessidade de visita de adoração. E que o cristianismo já vai ser o tiro no pé dessa questão. Por quê? Porque Cristo é um filho de Deus, desenvolvido e nascido do próprio Deus. E que Deus é esse? É o Deus Yahvé? Não. Possivelmente era o Deus que Yahvé representava a todos.
Ah, Pedro, por que tá dizendo isso? Porque fala assim na profecia lá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não era mediador de um Deus mediador. Ele era de um Deus mediador do Deus soberano. Ele era mediador genuinamente do Deus soberano. Então o sacerdócio de Cristo é mediar ao Deus Supremo, Pai de qualquer outra divindade. Tá entendendo? É o Pai entre o que as outras divindades ou qualquer outro espírito pague absoluto pau. Né? Pague pau, né? Tá ligado? Essa é a mediação de Jesus. Não é a mediação de um tribalismo. Por isso que o cristianismo talvez converse mais com essa perspectiva mais acolhedora de forma geral, né? Além de tribal, porque é tribal, o cristianismo a certo modelo, né? Mas a ordem de Melquisedeque quer dizer que a soberania que Cristo dá da divindade, não há outra divindade que possa, no imaginário do homem, né, propor. Porque Cristo, além de, aí vai ficar mais sério ainda, porque o sacerdócio de Cristo ainda é mais poderoso. Além de ele ser um filho de Deus, porque era um título também que se dividia aos reis, mas eu vou explicar isso em outro vídeo, né? Atribuir os reis à divindade e à corte quase celestial, de certo modo, por estarem mais próximos do que era a realeza e a extensão da realeza celestial na Terra. Enfim, refletindo os deuses que o representavam, pá. Quando Cristo chamava filho de Deus, ele estava se atribuindo a realeza também, mas ele estava se dizendo que ele era substancialmente o representante e mediador desse Deus maior. E o negócio ainda fica mais legal, já que ele é sacerdote desse Deus maior e soberano, o El Elyon, Deus Altíssimo, que ele torna os outros filhos de Deus também. Aí o negócio fica mais complicado, né? Tipo, para a perspectiva primitiva. Então ele divide esse poder. Aí o cara vai, Pedro, outra blasfêmia. Não é blasfêmia, Joe! Não é blasfêmia, não. Você vai ver que Cristo fala assim, eu me assentei no trono do meu pai. Né? E depois você vê ele oferecendo esse trono que ele se assentou, que era do pai, para a igreja. A gente pega de Cristo partilhosamente tudo, velho. Tanto os infortúnios e os sofrimentos, quanto a glória ele divide. Cristo se divide de si mesmo para que a gente reflita a imagem dele em si, para que a gente tenha os mesmos direitos. Mas se isso for heresia para você, eu não sei o que você está fazendo dentro da Bíblia dizendo ser cristão, mano. Você está entendendo meio errado as coisas do evangelho. Isso parece blasfêmia, porque agora tá entendendo como o cristianismo é. Da santidade de Deus, mas não de um Deus agora que se torna cada vez mais distante, foi o que tentaram fazer. É um Deus que está tão aconchegado que acolhe em si, se dá de si mesmo a nós, de todo modelo e substância, quer no sofrimento de Cristo, mas também nas suas glorificações, que ele deu seu trono ao seu filho, que é o avatar dele, me perdoe assim dizer, né, humano, para divinizar a nossa humanidade. E aquilo que eram os deuses substanciais que desde o início, não estou falando da visão de mundo, né, dos antigos hebreus, que eram filhos da divindade, a gente tem um título, cara. Vê que louco. O título, velho, que simbolizava aqueles deuses menores. É como se a gente nos fizesse subdeuses de um certo modelo e espectro. Ah, isso é paganismo, isso é terrível, etc e pá e tal. Meu irmão, tá certo, velho, tá certo. Mas como é que você vai dizer que o cara que divide a realeza, a autoridade, o poder e o nome com o seu povo, não divide o que é o significado de tudo isso em conjunto, que é a divindade? O caráter de imitar o divino, porque tem divindade em nós a ser aflorada, enquanto vencemos a nossa carnalidade ou animalidade, é na cara dura no cristianismo o tempo todo. Então é importante considerar essas coisas, tá entendendo? Importante considerar essas coisas porque você fica ainda mais... Nossa, mano! Se você acha profano, que nem os judeus achou, quando Cristo se chamou Filho de Deus, você vai ver um lado do cristianismo que... sobre a base da fé do cristianismo, que seria ainda muito mais profana. Em dizer que Cristo nos fez filhos de Deus também. Em todo aquele que nele crê. E nos fará ressuscitar para que nossos corpos sejam igual a ele, segundo João. Tudo é para ser igual a ele, como ele, do jeito dele. Se é um sofrimento agora, é igual ao sofrimento, o sofrimento dele. Se é a glória, é a mesma.
ao ponto de a gente, não, quando a gente fosse glorificarmos a Ele e não termos mérito propriamente nosso, consequentemente, os nossos méritos é ser mérito do próprio Cristo. Então a gente nem a nossa própria propriedade. Quanto mais a gente se apropria da divindade, mais a divindade se apropria da gente. E não há nenhum mérito de autoglorificação. E é sempre uma glorificação que a gente se glorifica quando glorificamos. E quando glorificamos, nos gloriamos. É isso que dá no final, de tanta unidade com a divindade. Então é isso, cara. No final ainda mostrei meu conhecimento sobre o cristianismo, sobre que minha ideia aqui não é destruir fé, sobre que minha ideia aqui não é falar que os primórdios antigos é o ideal perfeito. Minha ideia aqui é falar sobre um ideal que hoje em dia é ignorado, que deve ser válido para interpretações de certas coisas e entender o encanto da linguagem politemporal das escrituras. Né? E claro, eu amo voltar no passado com o que o cristianismo me ensinou. Eu amo fazer isso. E as verdades e revelações não tem como receber em outro lugar, senão simplesmente com Cristo e a sua revelação. Mas eu também acho legal o lado histórico. E amo fazer isso. Então que a paz esteja com todos. E esse é um pouquinho do fluxo teológico, do que era a perspectiva de Deus, e de deuses e de celeste, com os tempos que foram adaptados até o momento de hoje à nossa perspectiva de divindade.